Fê do Responde Aí e hoje a gente vai ter um papo sobre superfície esférica exercício. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso enunciado. Obtenha as equações gerais das superfícies esféricas com centro 1, 0 e 1 que tangenciam interiormente a superfície esférica, essa aí. Beleza, então essa aqui é a nossa superfície esférica. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai completar quadrados. Beleza, essa aqui é a nossa superfície esférica que eu vou chamar de 2, tá? Vamos completar os quadrados para a gente achar o C2 e o Rho2, que são o centro dessa esfera e o raio dessa esfera, beleza? Então vamos lá, completando quadrados, aqui, nesse primeiro caso aqui, a gente vai ficar com x menos 1 ao quadrado, que seria se eu transformasse isso aqui num quadrado, mais y mais 1 meio ao quadrado, que seria se eu transformasse isso aqui no quadrado, mais e ao quadrado, igual a 10. Só que quando eu transformei isso aqui em quadrados, eu tive que somar números a mais. Olha só. Se eu abrir x menos 1 ao quadrado, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x, que eu tinha na minha equação original. Só que esse 1 aqui eu não tinha. Então, na verdade, eu adicionei um a mais aqui. Se eu somei um desse lado, eu tenho que somar um desse lado. E para o y, olha só, eu fiquei com y ao quadrado mais y, que eu tinha nessa equação aqui, mais 1/4. 1/4 eu não tinha na equação em cima. Então, se eu somei 1/4 do lado de cá, eu vou ter que somar 1/4 do lado de cá. E resolvendo isso aí, a gente vai achar a seguinte expressão. X menos 1 ao quadrado, mais y mais 1 meio ao quadrado, mais e ao quadrado, é igual a 45/4. Logo, a gente achou que o nosso centro 2 vai ser 1 menos 1 meio, 0, e o nosso Rho2, que é o nosso raio, vai ser a raiz disso aqui, né? Porque nessa expressão aqui aparece Rho2 ao quadrado. Então, já tirar a raiz, a gente vai achar raiz de 45 sobre 4, que vai ser igual a 3 raiz de 5 sobre 2. Beleza, vamos guardar essa expressão aí, vamos guardar esses fatos. Agora, outra coisa que a gente consegue calcular a distância entre os centros, C1 e C2. Você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo isso tudo. Bom, galera, ele disse pra gente que a nossa esfera, as nossas esferas, né, são mais de uma, elas tangenciam a esfera 2 interiormente. Então, vamos supor, coloquei trocado. Vamos supor que aqui, essa aqui em azul é a esfera 2, tá? E esse aqui é o centro 2. E essa aqui em verde vai ser a esfera 1, e essa aqui vai ser a esfera 1. Beleza. Quando elas tangenciam interiormente, o que a gente vai ter? Eu estou supondo aqui que Rho1, que vai ser o raio da minha esfera 1, vai ser menor do que o raio da esfera 2, porque ela está dentro da esfera 2, né? Então, olha só o que eu vou ter. Se a distância entre os meus centros for exatamente igual à soma dos meus raios, elas vão ser tangentes exteriormente, porque elas vão estar se ligando assim. A soma dos raios vai ser exatamente a distância entre elas, entre os centros, beleza? Mas, se a minha distância entre os centros for igual a Rho2 menos Rho1, isso quer dizer que elas vão ser tangentes interiormente, porque elas vão estar exatamente assim. E a distância entre os centros vai ser a subtração dos dois raios, beleza? Então, vamos calcular essa distância aqui para a gente ver o que acontece. Para calcular essa distância, eu deixei calculado aqui já. Então, o nosso centro 1, ele deu para a gente enunciado, que é 1, 0 e 1. Então, fazendo aí a nossa distância entre o C1, que ele deu no enunciado, e o C2, que a gente acabou de achar, a gente vai achar isso aqui, unidade de comprimento. Beleza? Depois disso, que a gente calcular essa distância, a gente precisa saber quem é o raio da esfera 1, porque a gente não sabe. Ele não deu para a gente enunciado. Para calcular o raio da esfera 1, a gente pode usar essa formulinha aqui meio grande, né? Porque a gente tem todas as informações. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai calcular a distância de C1 a π. E para isso aqui, a distância de C1 a π é a distância entre as esferas. Lembra, galera? A distância de C1 a π vai ser exatamente a distância entre as minhas esferas. Então, a distância de C1 a π, para elas serem tangentes, vai ter que ser exatamente igual ao raio. Como eu estou querendo calcular Rho1, a gente vai falar que ela vai ser exatamente igual a Rho1, porque as esferas são tangentes. Beleza? Então, a nossa formulinha é essa aqui de baixo. Vamos substituir os valores. Eu vou ficar com a distância de C1 até π, que vai ter que ser igual a Rho1, vai ser igual a Rho1 mais Rho1 mais Rho2. Só que, quem é Rho2? Rho2 vai ser o Rho que a gente descobriu na etapa anterior, que é
3 raiz de 5 sobre 2, menos a distância que a gente calculou, que deu raiz de 5 sobre 2. Beleza. Isso aqui que multiplica ρ1 menos ρ2, que é 3 raiz de 5 sobre 2, menos a nossa distância, que é a raiz de 5 sobre 2. Beleza. Isso aqui tudo está multiplicado por 2 vezes a distância, que é a raiz de 5 sobre 2. Beleza. Esse 2 vai cortar com esse 2, esse ρ1 vai cortar com esse ρ1, e a gente vai chegar no final. Aqui vai aparecer 0, né, galera? Então, esse denominador aqui, eu posso jogar ele para o outro lado, multiplicado por 0, vai dar 0. Então, no final, eu cheguei que ρ1 mais raiz de 3, raiz de 5, desculpa, que multiplica 3, sobre 2, menos raiz de 5 sobre 2, que multiplica ρ1 menos 3, raiz de 5 sobre 2, menos raiz de 5 sobre 2, é igual a 0. Logo, eu vou ter que ρ1, vou fazer aqui essa subtração, vou ter 3 raiz de 5 sobre 2, menos raiz de 5 sobre 2, que vai me dar 2 raiz de 5 sobre 2. Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Como a gente está falando de distâncias, de raios, eu vou botar isso aqui no módulo, porque o meu raio não pode ser negativo. Então, daqui, esse 2 aqui vai cortar com esse 2, e daqui eu vou achar que ρ1 é igual a raiz de 5. Mas eu também posso ter aqui que ρ1 menos. Fazendo aqui essa subtração, eu vou ficar com 4 raiz de 5 sobre 2. Vou botar em módulo também, porque também é um raio. Esse 4 vai cortar com esse 2, aqui vai virar 2, e eu vou achar que ρ1 é igual a 2 raiz de 5. Então, olha só, a gente tem duas possibilidades para ρ1. E com isso, a gente consegue ver lá se as nossas esferas elas são de fato tangentes interiormente. Porque lembra lá que eu falei aqui, ó, se as nossas esferas forem tangentes interiormente, isso aqui vai ser verdade. A distância de C1 até C2, a gente já calculou, vai ser igual ao módulo de raiz de 2 menos raiz de 1. Então, vamos ver se isso aí é verdade. Do nosso primeiro caso, a gente tem que o nosso ρ2 que a gente calculou é 3 raiz de 5 sobre 2, menos um dos ρ1s que a gente acabou de calcular, raiz de 5. Se a gente fizer essa conta aí, a gente vai achar exatamente raiz de 5 sobre 2, que é a nossa distância entre os centros. Então, esse aqui, ó, tá ok. Agora, vamos fazer para o outro ρ1 que a gente achou. 3 raiz de 5, que é o ρ2, menos 2 raiz de 5, que foi o nosso outro ρ2. Se a gente fizer essa conta aí, a gente vai achar exatamente raiz de 5 sobre 2. Então, tá ok. Os nossos dois ρ1s estão ok. E com isso, a gente consegue calcular a expressão das nossas esferas. Porque a gente tem o centro, que o enunciado me deu, que era 1, 0 e 1. E a gente tem os nossos raios, que vão ser 2 raiz de 5 e raiz de 5. Então, escrevendo aí as formazinhas das nossas esferas, vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado, igual a 0, e x igual a 0 não, igual a um dos nossos raios ao quadrado. Então, vai ser raiz de 5 ao quadrado. E aqui a nossa expressão vai ser a mesma, porque o centro é a mesma, só o nosso raio que vai mudar. Então, aqui, em vez de ter raiz de 5 ao quadrado, eu vou ter 2 raiz de 5 ao quadrado. Show de bolinhas! Achamos aí as expressões das nossas esferas que tangenciam interiormente a nossa esfera 2. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!